Olá, tudo bem com você? Nossa aula de hoje é sobre o uso da vírgula. Apesar de parecer simples, o uso da vírgula é um elemento da escrita em que muitos tropeçam. E uma vírgula mal colocada, ou a falta dela, pode prejudicar completamente a clareza de um texto, tornando-o ambíguo e obscuro. Vejamos alguns exemplos. A presidenta compareceu à reunião acompanhada da secretária, do diretor e do coordenador. Ela foi com 3 pessoas, secretária, diretor e coordenador. Agora vamos ver como a posição de uma única vírgula na mesma frase faz diferença. A presidenta compareceu à reunião, acompanhada da secretária do diretor e do coordenador. Agora, ela foi com 2 pessoas, com a secretária do diretor e com o coordenador. Veja que por conta de uma única vírgula, a secretária passa a trabalhar com o diretor e não mais com a presidenta. Assinalando o vocativo. Vocativo é o termo usado para chamar o ouvinte. Veja então. Tenente Felipe, compareça ao local da ocorrência. Jovem, você será conduzido à delegacia da cidade. A vírgula, portanto, separa o vocativo. Assinalando o aposto. Aposto é o termo da oração que serve para explicar um termo anterior. O sargento do batalhão, pessoa honrada, não condenou o sindicato. Inspetor Carlos, policial honesto, não prendeu os criminosos. Nas orações coordenadas assindéticas. A vírgula precede orações coordenadas assindéticas, isto é, sem uso de conjunções. Via de regra, são orações não introduzidas pela conjunção aditiva e. Observe: aborde-o, reviste-o, algeme-o e prenda-o. Teimou, insistiu, tornou a insistir e acabou sendo demitido. Chegou a casa, sentou no sofá, ligou o televisor, buscou o canal certo, acomodou-se e assistiu ao filme. Para marcar as orações subordinadas, adjetivas explicativas. Veja o exemplo. O carnaval, que é tradicional, a cada ano está mais perigoso. A alma, que é imortal, integra-se ao cosmo. Neste caso, que é tradicional e que é imortal, são orações subordinadas adjetivas explicativas. E ainda não acabou, sabia? Você pode também usar a vírgula entre conjunções coordenativas, adversativas e conclusivas, pós-postas e intercaladas. Veja o exemplo. Porém, contudo, entretanto, todavia, logo, portanto. O tiroteio, porém, continuava. O sargento, portanto, foi homenageado. Datas e endereços. Duque de Caxias, 23 de fevereiro de 2013. Rua da Alvorada, número 835. Quando o conector e se repete. A vírgula é também usada antes de e, quando as orações apresentarem sujeitos diferentes, ou quando o e se repetir. Exemplos: fez o céu e a terra e o mar. Maria escreveu uma carta e Ana arrumou a cama. Nos elementos paralelos de um advérbio e para separar predicativos situados antes do verbo. Veja a vírgula no exemplo de elementos paralelos de um advérbio. Mocidade ociosa, vírgula, velhice vergonhosa. Os elementos paralelos mocidade e velhice, que estão sendo comparados na frase, devem ser, portanto, separados por vírgula. Para destacar os predicativos. O predicativo é o termo que exprime um atributo, um estado ou modo de ser do sujeito, ou que se refere ao objeto de um verbo transitivo. Usamos a vírgula para destacá-lo. Veja o exemplo. Destemidos e intrépidos, os policiais avançavam pela área de risco. Antes de locuções adversativas como e sim e não. Usamos vírgula antes de locuções adversativas como e sim e não. Ele comprou um DVD e não um CD. Veja que não se deve isolar essas locuções adversativas com vírgula. Usa-se somente uma, precedendo as adversativas e sim e não. Vamos ver mais algumas dicas? A vírgula pode mudar uma opinião. Veja, não quero viajar.
Não, quero viajar. A vírgula pode ser uma pausa. Observe. Não, espere. Não espere. E quando não usamos a vírgula? Não usamos vírgula entre o sujeito e o verbo. Veja, os policiais prenderam o ladrão. O comandante é honesto no que faz. Também não usamos a vírgula entre o verbo e os complementos verbais. Veja, encontramos o suspeito. Neste caso, encontramos é o verbo e o suspeito o complemento verbal. Também não usamos vírgula antes de orações adjetivas restritivas. Exemplos: convém que fique no local. Espero que ninguém cometa erros. E tem mais. A vírgula não pode ser usada em orações coordenadas ligadas por e, que tenham o mesmo sujeito. Observe o exemplo. Chegou e prendeu o infrator. Mais uma dica. Entre a oração principal e a subordinada substantiva, não se usa vírgula. A exceção é quando a subordinada substantiva é apositiva. Esta pode vir separada por vírgula ou 2 pontos. Veja no exemplo a seguir. O juiz foi favorável que o réu se pronunciasse. O juiz foi favorável, oração principal. Aqui o réu se pronunciasse, oração subordinada substantiva. Nossa aula sobre vírgula termina por aqui. Podemos perceber que o emprego correto deste sinal de pontuação é muito importante. Até a próxima aula.